Continuo a advertir do dever de falar com verdade, de falar e de falar com verdade a tudo o que lhe for perguntado, compreende? Sim. Esta casa que está aqui, diz-lhe alguma coisa? Sim. O que é que lhe diz? Caso eu não vi, acompanha Um pouco mais alto tem que ficar gravado e como está com essa proteção, depois ouve-se mal a voz. É a casa? onde eu vim acompanhado pelo com o Sr. Ferreira de Início. Por onde o senhor em audiência de julgamento diz que entrou nesta casa. Por onde é que entrou nesta casa? Por cima, Então vai-nos indicar por cima onde? entrei aqui. Quando diz entrou aqui, diz entrou onde? Aqui por este portão. Entrou por este portão? Sim. Quando ficarem fazer a gravação da imagem, captar a imagem do portão por onde diz que entrou. E que percurso é que fez? Vou-lhe pedir então para fazer o percurso que o senhor Eu diz disse que estou por ter cima, feito. mas isto é em cima. Aquela parte, aquela varanda. O em cima é aquela parte. Naquela parte ali. Pode avançar então, fazer o percurso que diz ter feito quando veio aqui a esta casa. Sim. Faça então esse caminho. Entrou por esta porta? A cor da porta era esta. Mas eu não me recordo bem. Pedir a última diligência, se for possível, mais uma vez, para como fica gravado para não estar. Entra. E agora vai dizer, em audiência de julgamento, diz que entrou neste edifício. Vai dizer para onde entrou, fazendo exatamente o mesmo percurso. Onde esteve. Tem que falar mais alto, senão não fica gravado. Nada. Depois tem que Entrei ficar. aqui e depois dirigi-me àquele lado ali que era uma sala. E o lado era uma sala? Sim. E a entrada para esta, o senhor vir-se para esta entrada, era igual? Alguma alteração? Havia uma porta, aquela que eu me referi no tribunal. E olhando à volta, há mais alguma particularidade que lhe seja familiar, que o senhor reconheça? Alguma coisa que o senhor reconheça? Completamente mudado. Mas estive nessa sala e depois? Foi onde aconteceram os atos e depois dirigi-me pelaquela porta e saí direto ao Só colégio. esteve nessa sala então? Sim. Olhando para aqui, para esta parte, diz-lhe alguma coisa esta parte ou não? Aqui do lado direito, esta parte tem aqui uma escada, tem umas janelas vitrais. Diz-lhe alguma coisa? Não. Doutores, algum esclarecimento sobre o procurador? Algum dos seus doutores, algum esclarecimento? Eu quero. Faça, Rita. Prefiro fazer Qual no é, fim. Sr. Pai? O que é que ele se recorda de ver na sala? Já disse. Já disse, Sr. Doutor, mas por várias vezes já... Aqui agora lá no... Não, em audiência de Agora estando julgamento. aqui, se recorda... E olhando para o local, recorda-se de alguma coisa Entra, pode. que tivesse estado neste local? Haver um sofá aqui, assim, mais ou menos. Tem que falar um pouco mais alto. Haver um sofá aqui, mais ou menos, nestas zonas. Um sofá. Um sofá aqui nesta zona. E mais alguma coisa? Queria referiu, fez no desenho umas escadas. Se consegue situar as escadas. Estando aqui, Estão referidas no seu desenho umas escadas. Onde é que são essas escadas? Essas que Quando referiu. entravam, não eram bem assim, mais direto. Não havia esta curva. Provavelmente. Qual curva? Pode apontar e fazer gravar, se faz favor. Que curva é que se está a referir? Não vi esta curva? Portanto, o que o senhor recorda são umas escadas mais à direita. Sim. Vou ver aqui a gravação, se faz favor. embora tendo de outra forma as escadas, foi neste momento, estava neste mesmo sítio. Pode responder. Compreende a pergunta? Sim. Pode responder. Faziam mais ou menos assim, a direito. Pois, mas partiam daqui. Mas estavam localizadas aqui ou era noutro sítio da casa?
É mais ou noção. menos aqui. Quando diz aqui, pode apontar para o sítio onde... Aqui, sim. E, portanto, fazer a gravação do senhor em relação... Aqui onde aí está. Atenção. Mas não. Doutora, uma outra pergunta. Se, quando referi uma particularidade nas janelas de três saliências, se estava a referir àqueles vidros ali, àquelas... As, Ou outra. as Recorda-se. faixas. Recordo. Estas janelas dizem-lhe alguma coisa? Há pouco já lhe perguntei pelas janelas. Sim, mas só que era uma janela completa com 3 faixas. Não havia estas faixas, estas 3 faixas aqui, a separar os vidrais. Então, Quando diz não havia estas 3 faixas, quer dizer não havia a parte em pedra. em tijolo ou em Sim. alvenaria, é isso? Sim. Portanto, eram tudo vidros pegados. E havia 3 fileiras de pedra por fora. 3 fileiras de pedra por fora, então vamos ver por fora este local. Fazer a gravação. Em relação ao que está aqui a ver, era diferente? Era diferente, era uma janela completa. Tenho que falar mais alto para poder ficar captado. Era diferente, era uma janela por completo com 3 faixas brancas de pedra. doutora, peço então que vejamos o exterior da casa, o resto, a ver se há alguma Vamos ver. coisa. Exato, vamos avançando então aqui posterior e gravando. Alguma destas janelas tem a ver com aquela que o senhor referiu? Não? Doutora, já agora, mas uma vez que disse que veio a pé e foi a pé, se consegue indicar o percurso, não é daqui até ao colégio, mas aqui nesta zona. De que lado é que o senhor veio para aceder a essa casa? Já nos disse que entrou por aquele portão e veio por onde? E contornou o prédio todo? Não, dirigi-me primeiro, Tem que falar mais alto. dirigi-me primeiro ali a uma rua e depois sim dirigi-me por esta rua aqui, sim. Mas veio aqui de cima, é isso? Sim. Se foi Vê por... que- Desculpe, só toda essa Vê que o senhor bem? Sim. E quando veio com ele, onde é que ele o deixou? Ou para onde é que vieram os dois? Passaram à porta. Eu entrei. Assim não fica gravado. O senhor tem que, quando falar, tem que estar, tem que falar um pouco mais Qual alto. foi o portão? Isto tem 2 portões. Tem um ali e tem outro aqui. Por que portão é que entraram? Pelo corredor de baixo. Nunca entraram por este aqui. E depois, quando veio o senhor, o que é que fizeram? O que é que ele fez? Assim não fica gravado. O senhor aproxime-se um Se pouco. calhar colocaste tu aí Bateu à E tem porta? que falar mais alto. O que é que aconteceu? Bati à porta, bateu à porta, eu entrei, o saiu e depois só voltei no colégio. Doutora, e quando saiu para o colégio, se saiu por aquele portão, se saiu por este, Pode responder. Era mesmo por onde entrei. e por onde é que se E foi para a vi- esquerda ou para a E foi para a direita ou foi para a esquerda? Segui aquela rua ali em frente. Virou para que lado então, estando Para a no esquerda. portão? Para a esquerda. Se algum esclarecimento? Pode terminar. Sim, pode manter a gravação. Se ele se lembra desta janela. Já disse que não, mas vou... Olhe com atenção, senhor. Aproxime-se aqui deste lado, e olhe com atenção, ver se essa janela diz-lhe alguma coisa. Tem que falar mais alto? Não. Para não queria ver se eu podia ver a casa pela frente, ver se nota alguma diferença de janelas ou não, ou alguma diferença em relação Então ao vamos que viu ver da também a parte- casa pela exatamente o que se fez outra, deste lado, pelo do acesso outro do lado. outro lado. Ver se há alguma coisa que lhe seja familiar ou que devia estar.
para aquela zona, mais a meio do caminho. Olhando para esta fachada, alguma coisa que seja familiar, alguma coisa que o senhor diga que está diferente? Percebe o que eu quero perguntar? Se há alguma coisa que o senhor olhe e diga, olha, isto eu vi ou aquilo está diferente. Aquela porta que está ali não existia. Falando mais alto, quando diz aquela porta, diz este gradeamento, é uma porta tipo garagem em baixo? Sim. De resto, Está diferente. Está diferente. O senhor voltou a esta casa? Antes de ter começado o julgamento veio a esta casa? Veio aqui fora? não, só hoje mesmo. E no reconhecimento da Polícia Judiciária. E quando foi com a Polícia Judiciária foi a esta casa que o senhor indicou? Sim. Mais algum esclarecimento, Dr. Miguel Martins? Portanto, o senhor fez a gravação de todo o lado, incluindo aquela e aquele portão também, todos os portões. Está terminada então a diligência.